Agora, neste momento, a gente vai, né, ouvir o nosso professor Eduardo Green, que é da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e a gente tem a oportunidade de ouvir, inclusive, aqueles que estão fora, né, do Sistema Único de Saúde, mas que tem tudo a ver, que vai trazer a importância da regionalização como arranjo federativo e exercício do federalismo cooperativo no Brasil. Esse é um dos grandes desafios, né, de construir um processo de governança, de gestão compartilhada, e a gente tem a oportunidade, te agradeço, já viu, professor? Muito obrigado aí pela participação, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado, Rodrigo. Celebrar aqui também a presença das secretárias Adriana, Estela e, sobretudo, a presença de todos vocês, e agradecer imensamente o convite do CONASENS para que nós possamos hoje conversar um pouco com vocês sobre um tema tão importante para o Brasil e também para o SUS, evidentemente, que são os debates em torno do federalismo cooperativo e dos diversos arranjos que podem existir. A secretária Estela aqui já brilhantemente nos apresentou a importância do processo de regionalização, e também vale lembrar que o SUS tem uma enorme contribuição para o processo de cooperação no federalismo brasileiro, porque foi a partir dos arranjos verticais e horizontais do SUS que a Federação Brasileira aprendeu e vem implementando melhor no seu processo de descentralização. Mas essa é uma história que vocês conhecem muito melhor do que eu, então a minha função aqui talvez é muito mais modesta que a das secretárias Estela e Adriana, porque é buscar comentar um pouco a partir daquilo que a literatura comparada e a literatura que estuda o federalismo no Brasil pode trazer de contribuição para essa reflexão tão significativa que é o processo de construção de arranjos regionais de cooperação. Então, a minha proposta aqui é trazer alguns elementos que possam contribuir para esse debate e depois ficar à disposição, evidentemente, para nós seguirmos conversando na medida do interesse de todas e de todos. Então, vamos aqui conversar um pouco sobre a importância da cooperação regional no âmbito do federalismo cooperativo no Brasil, assumindo, portanto, que nós temos uma federação e um federalismo que, a partir de 1988, minimamente conseguiu implementar mecanismos que possam contemplar a participação dos 3 entes federativos na produção de política pública, como bem lembrou a secretária Estela, tendo por grande referência o cidadão e a cidadã lá na ponta, que é o tributário desta política. Bem, o federalismo cooperativo é uma das formas que nós temos de estudar esse processo de inter-relação entre diversos entes em qualquer federação. E, fundamentalmente, parte da premissa que determinadas políticas públicas, em especial aquelas que resultaram, depois da Segunda Guerra Mundial, na construção do chamado Estado de Bem-Estar Social, na prática, quase inviabilizam que só um nível de governo possa implementar uma política pública, a razão pela qual o processo de cooperação acaba se impondo, se não por um desejo político, pelo menos por razões de ordem prática. E, nesse sentido, a cooperação ela se implementa por um processo de compartilhamento de autoridade sobre um determinado tipo de política pública que busca combinar 2 elementos sempre muito tensos e conflituosos, que é, de um lado, a autonomia dos entes com um processo de coordenação. Qual a fronteira entre um e outro é sempre motivo de muita contenção, muita disputa, porque arranjos de cooperação não estão dados por definição. Eles precisam ser construídos ao longo da própria experiência. Por essa razão que eles precisam ter regras, por essa razão que eles precisam ter um processo que combine interdependência com liberdade de atuação de cada nível federativo. Um processo de cooperação, ele virtualmente vai ser improvável de ser constituído se ele não for formatado por algum tipo de pactuação federativa, por regras que definam o que um determinado ente pode fazer, o que um outro nível de governo não deveria fazer, e, sobretudo, esta pactuação federativa ela se materializa de forma muito objetiva em fóruns intergovernamentais. E, nesse sentido, evidentemente, que o SUS é, para nós, na Federação Brasileira, a grande referência a partir dos arranjos que existem da CIT, da CIBS e, particularmente, aquilo que interessa a esta mesa hoje, que são as CIRs, os colegiados
intergestores regionais. Então, as experiências que existem no federalismo comparado mostram que qualquer processo de cooperação federativa que não vier acompanhado de alguma arena onde os atores precisam sentar para conversar, pactuar e definir como vão fazer determinadas atividades conjuntas, aumenta muito a probabilidade de não ter êxito. Então, nesse sentido, o aprendizado do SUS, repito, para a Federação Brasileira é extremamente importante e meritório de ser lembrado, tendo por referência as outras políticas públicas que, até o presente momento, não conseguiram ter um avanço institucional tão significativo como esse. Uma última questão que é importante nós lembrarmos é que a cooperação federativa ela envolve pelo menos 3 dimensões, para ser bastante resumido aqui. Uma é de natureza política. Todo processo de cooperação significa dividir poder. E toda a esfera governamental ela retém competências que ela busca ao mesmo tempo não perder, mas também ela quer ampliar. Como todas as esferas federativas querem a mesma coisa, isso significa que nós precisamos fazer política dentro do processo de cooperação federativa. A segunda dimensão é sobre as políticas em si, entendido políticas como iniciativas governamentais. Todo o processo de cooperação ele se materializa por meio de definir o que vamos cooperar, como vamos cooperar, com que ações nós vamos cooperar. E uma terceira e não menos importante questão é sobre os elementos de ordem financeira. Quem paga a conta? De onde vem dinheiro para a gente cooperar? Como é que nós vamos compartilhar os custos de uma determinada ação a ser implementada de maneira cooperada? E, nesse sentido, a experiência do SUS, em linha com a literatura internacional, se encaixa naquilo que nós chamamos de um federalismo de custos compartilhados, já que o financiamento ele é tripartite. Eu não estou assumindo aqui que o financiamento ele é tripartite e ele é pacífico. Pelo contrário, ele é conflituoso por definição. Por isso mesmo que ele é um elemento que precisa ser inserido na construção de um arranjo cooperativo. Além disso, o federalismo cooperativo também ele pressupõe que todos os entes que participam de uma determinada arena de política pública, porque, vejam, na saúde é de uma maneira, na educação é de outra, na assistência é de outra, e nas demais políticas, cada uma com a sua própria história. Mas, seja qual for o desenho da política pública, os entes precisam ter autonomia, porque se não tem autonomia, nós não estamos falando de federalismo, aí nós estaríamos falando de um outro tipo de arranjo de divisão territorial do poder, quem sabe seria um país unitário, que não é o caso do Brasil. Portanto, preservar a autonomia dos entes é fundamental e, ao mesmo tempo, capacidade de autofinanciamento. Por que essa é uma característica muito importante para discutir a autonomia? Onde não há essa capacidade, existe uma ampliação proporcional da dependência das esferas superiores de governo. E por isso que o SUS é uma experiência importante, porque ele não é um sistema nacional de política pública, ele é um sistema único de política pública. E por essa razão, em sendo único, ele pressupõe que os 3 níveis são autônomos entre si, em linha com aquilo que é o desenho constitucional do próprio federalismo no Brasil, que, como sabem vocês, é uma experiência muito singular no federalismo comparado por ser trino. São 3 níveis de governos autônomos entre si. E é nessa perspectiva da autonomia que entra a descentralização de atribuições. Ou seja, nós só podemos ter autonomia se houver algum tipo de delegação para que níveis estaduais e municipais possam implementar política pública para que a gente não venha ter, por exemplo, a memória da antiga INAMPS, onde o que existia no Brasil não era descentralização, e sim desconcentração de atividades. Os fóruns intergovernamentais eles são muito importantes e acho que a experiência do SUS, sobretudo depois da década de 1990, mostrou isso. Se, de um lado, é evidente que a descentralização importa, sobretudo para que a saúde chegue lá na ponta no cidadão e na cidadã, somente a descentralização não é suficiente para garantir a coordenação federativa. Por isso que a descentralização que garante a autonomia tem que vir combinada com fóruns intergovernamentais. E as arenas federativas, portanto, elas são
um elemento muito importante de contenção para que níveis superiores de governo venham a adotar ações unilaterais sem a consulta dos entes subnacionais. Essa é uma experiência extremamente importante em vários países onde existem arenas de cooperação intergovernamental. Como garantir que o governo nacional, eventualmente governos estaduais, adotem definições de forma unilateral que vão gerar efeito nos níveis mais inferiores de governo, por assim dizer. E, mais uma vez, as arenas de pactuação do SUS elas são muito importantes como um exemplo, um aprendizado para a Federação Brasileira. E, ao final de contas, a última questão importante é que o federalismo cooperativo sempre vai buscar preservar e salvaguardar competências dos níveis subnacionais, justamente para evitar aquilo que a gente chamaria de uma invasão de atribuições feitas por níveis superiores de governo. Bem, feitas essas considerações iniciais, falar um pouco agora sobre o Brasil. Isso aqui eram considerações de ordem mais teórica, vamos dizer assim. O processo de descentralização no Brasil, iniciado em 88, ele, de um lado, convive com processos de cooperação. É importante aqui registrar que a descentralização por si só não é sinônimo de cooperação, ela pode, pelo contrário, ser uma forma de ampliar a competição entre os entes, de ampliar a desigualdade regional entre os entes. Por isso que a descentralização ela tem que vir combinada com processos de compartilhamento e cooperação. Uma segunda questão, muito importante, é que num país desigual como o Brasil, profundamente desigual do ponto de vista de qualquer critério que nós queiramos, mas me atendo aqui ao tema desta mesa, desigual do ponto de vista regional, é o papel da União e do governo federal na coordenação, no financiamento e na regulação das políticas públicas, na indução para que os entes subnacionais possam aderir a políticas públicas, e o papel redistributivo que mecanismos como o PAB, por exemplo, implantados desde a década de 1990, tiveram e seguem tendo a despeito das diferenças que existem ainda entre municípios e estados. E todo esse processo de construção se deu no Brasil no âmbito de uma federação democrática depois de 1988. A descentralização ela acabou tendo, no Brasil, um aspecto muito importante. Ela, na prática, é quase sinônimo de municipalização. Então, quando nós falamos deste arranjo no Brasil, na federação, depois de 1978, é quase o mesmo que dizer: a nossa descentralização ampliou enormemente a responsabilidade dos municípios como provedores de serviços e políticas públicas. Razão pela qual o CONASENS, as Secretarias Municipais de Saúde, para falar da política de saúde, são atores fundamentais para garantir a provisão deste serviço de bem-estar para a população brasileira. E por essa razão é que é fundamental tratar do tema da gestão municipal no âmbito da saúde. Ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer também que existem, se não mazelas, pelo menos questões que nos fazem refletir sobre o nosso arranjo federativo. Nesse sentido, vale lembrar aqui que muitos municípios ainda competem entre si. Nós temos a chamada guerra fiscal entre municípios, expressão essa cunhada na década de 90 por um colega, o professor Marcos Mello, da Universidade Federal de Pernambuco, que ele chama de robesianismo municipal. Todos os municípios competem entre si por recursos e, às vezes, isso afeta a política da saúde porque a carência de recursos provém justamente do fato dos municípios darem isenção tributária para empresas, para determinadas organizações. Então, essa reflexão, apenas para deixar presente para o nosso debate depois, se vocês tiverem interesse, é que, ao mesmo tempo que a Federação Brasileira é muito cooperativa, ela também tem ainda algumas características que fazem com que os entes tenham competição entre si. Entrando agora na questão mais específica do nosso desenho federativo, vale lembrar que nós constituímos, portanto, um modelo de federalismo descentralizado e participativo. Novamente, o exemplo do SUS é muito importante. A política de saúde ela é descentralizada, mas ela também é participativa por meio de arranjos como os conselhos municipais de saúde. Então, essa concepção do federalismo democrático no Brasil, participativo e descentralizado, teve e segue tendo uma enorme contribuição do SUS, porque a nossa Constituição ela foi muito inovadora
no sentido da provisão de um estado de bem-estar social por meio desses processos de descentralização e de participação. Por outro lado, como eu já havia comentado, a mera descentralização, e eu não estou usando mera aqui no sentido diminutivo, eu estou querendo só fazer um destaque de que a descentralização por si só não seria suficiente para gerar a provisão de políticas públicas lá no município, porque ela poderia, e em geral a experiência mostra, gerar mais fragmentação do que coordenação do ponto de vista territorial. Ou seja, uma das formas de lidar com o processo de descentralização é justamente por meio do reforço de arranjos de regionalização. Uma das formas de compensar, às vezes, consequências não tão positivas da descentralização é justamente a reunião de municípios em determinados territórios, como forma de evitar a fragmentação e como forma de evitar, às vezes, uma outra característica ruim da nossa descentralização, que é os municípios pensarem-se de maneira tão autônomas que, às vezes, têm dificuldade de pensar a produção de política pública combinada com municípios que estão no mesmo território e sofrem, às vezes, das mesmas mazelas na política pública. Portanto, avançando um pouco para entrar mais especificamente no tema da regionalização, todas essas questões gerais, elas evidentemente têm impacto, dando um zoom agora um pouco mais específico no tema da regionalização, que é uma característica fundamental de arranjos do federalismo cooperativo. Então, arranjos de regionalização, eles permitem compensar a heterogeneidade e a desigualdade de capacidades estatais e recursos que existem entre municípios ou entes subnacionais de uma mesma região. Carências de recursos humanos, carências de recursos financeiros, carências de recursos técnicos, de conhecimento. Então, arranjos de cooperação federativa buscam reduzir essa disparidade entre os atores de uma região. Contribui para reduzir assimetrias e iniquidades entre os municípios. Porque, às vezes, um município ele possui mais recursos do que outro, que está ao lado, e aquele que, às vezes, tem menos recursos não consegue compartilhar do aprendizado, da possibilidade de compartilhamento de recursos de toda ordem, tecnológicos, financeiros, de conhecimento, de experiências, porque não existe um arranjo formal que permita esse processo de cooperação. Então, formalizar arranjos de cooperação regional tem esta segunda grande contribuição, tem esse segundo grande mérito, e por isso que é importante que colegiados que busquem constituir de fato esse tipo de arranjo nos territórios possam vir a ser implementados. Uma ação coordenada em rede também ela tem outra importância, que é de evitar duplicidades ou sobreposições entre territórios. Tá? O tempo aqui também está curto, então vamos correr um pouquinho. 10 minutinhos, tá bom. Nossa, ganhei 50% a mais aqui. Ótimo, então. Obrigado. Seguimos aqui, então. Olha só. Um outro elemento muito importante do arranjo de regional de cooperação é onde entram os estados. Por que isso? Eu falava há pouco que no Brasil o processo de descentralização ele é quase sinônimo de municipalização. E o papel dos estados no federalismo cooperativo brasileiro ficou meio esquecido, por assim dizer. Então, trazer o ator estadual para o processo de regionalização é muito importante, sem reduzir, evidentemente, a autonomia do poder local, que é o ator fundamental para implementar políticas públicas. Os arranjos regionais podem e devem institucionalizar arenas de cooperação, justamente para que este conflito que existe entre os entes federativos possa vir à tona. E não há problema de que conflitos existam. O problema é eles existirem e não haverem arenas onde eles podem e devem ser tratados e pactuados. Então, colegiados regionais permitem que os conflitos tenham um canal apropriado para serem abordados. E, por fim, como lembrou a secretária Estela, muito adequadamente, os arranjos de cooperação regional são fundamentais para que o planejamento possa estar orientado para as especificidades territoriais, para a provisão de políticas públicas
muito específicas para demandas territoriais que, às vezes, políticas mais amplas não dão conta, e por isso é que eles precisam ser tratados no âmbito regional. A regionalização também ela fortalece a cooperação federativa porque ela faz com que a descentralização vá além da municipalização. Ela fortalece a ação coletiva regional e a responsabilidade compartilhada. Não há arranjo de cooperação regional que avance se esse processo de divisão de responsabilidades não ficar claramente estabelecido, onde exista governança cooperativa, governança participativa e controle social. Controle social, nesse sentido, é um grande desafio para arranjos de cooperação regional. Por que razão? Todo o modelo do SUS e todo o modelo das políticas públicas passam pela premissa de que existem conselhos municipais de política pública. No âmbito regional, nós não temos arenas nessa perspectiva, mas trazer os atores da região para pensar a construção da política pública também é extremamente importante. Então, além da lógica da cooperação regional entre os atores institucionais do sistema, a sociedade, as universidades, as cooperativas, os atores que produzem a política pública no território também precisam ser envolvidos. E arranjos de cooperação regional, portanto, compensam um processo de descentralização no Brasil que foi mais centrífugo, ou seja, ele olhou mais para a ponta do que, às vezes, olhou para mecanismos de coordenação entre si. Complementa a descentralização para universalizar o acesso a direitos e a serviços. Estou usando a expressão complementa aqui de maneira deliberada, porque a descentralização segue sendo o carro-chefe do modelo de implementação da política pública, fortalece o papel dos estados na cooperação federativa, fortalece os sistemas regionais de produção de política pública e a rede de serviços, e contribui também para fortalecer a própria cooperação intermunicipal, ou seja, há aqui também um diálogo importante entre os colegiados intergestores regionais e os consórcios intermunicipais que existem. Inclusive, lembrando aqui que o SUS é o grande exemplo que nós temos no Brasil. Nós temos cerca de 4.000 municípios no Brasil que participam, pelo menos, de algum consórcio intermunicipal de saúde, que, portanto, é uma enorme experiência que não pode também ser desconsiderada no bojo dessa discussão. Arranjos de cooperação regional fortalecem identidades locais e aproximam os atores regionais entre si, ou seja, lógicas de produção de política pública também guardam referências culturais e históricas que são importantes de serem lembradas, geram processos de aprendizados e confiança mútua. Como vocês bem sabem, trabalhar em coletivo significa aprender a trabalhar junto, significa confiar uns nos outros e significa seguir trabalhando junto, porque essa experiência mostra-se produtiva. Ajuda a difundir boas práticas para outros municípios da região, complementa a atuação da provisão de serviços em nível local e amplia enormemente a flexibilidade para implementar a produção de política, a produção e a oferta de políticas públicas, porque justamente está olhando para as dinâmicas territoriais. Indo para o fim, então, aqui, gente, nos minutos poucos que me restam, para concluir, na verdade não é uma conclusão, né? São algumas reflexões para abrir depois o debate aqui com vocês. Uma questão importante é identificar, no caso da produção dos arranjos territoriais de política pública no Brasil, qual é efetivamente esse espaço que nós estamos falando, para pensar a construção de planejamento regional. Que espaço é esse que nós estamos pensando? Espaço econômico, político, social, geográfico, cultural. Que espaço é esse para a gente entender a lógica deste território? Como gerar um processo efetivo de envolvimento dos gestores municipais e estaduais, considerando vários elementos desafiadores, diferenças políticas, diferenças de abordagem em relação à política de saúde, divergências quanto ao financiamento da política, que, na verdade, são elementos que se cruzam nesse processo e precisam ser sempre lembrados para esse esforço de construção cooperada. Lembrar que no Brasil a decisão de investimentos nas políticas públicas são subnacionais. O Estado investe de um lado e os municípios investem do outro. Como fazer com que haja convergência de interesses no financiamento de uma lógica que é regional e o federalismo brasileiro não
não permite a existência de algum governo regional. Nós temos Estado e nós temos município, então nós estamos nos propondo a criar uma outra esfera de cooperação federativa. É um desafio muito grande também. Um outro aspecto a ser lembrado aqui é que nós temos uma baixa responsabilização por resultados, em geral, no federalismo brasileiro. Ou seja, quando nós estamos pensando em criar arranjos de cooperação regional, como é que nós vamos definir resultados a serem cobrados para serem controlados pela população, para que, de fato, arranjos regionais de cooperação mostrem-se efetivos e não mostrem-se mais uma camada que pode gerar, às vezes, menos resultado e mais complicação no funcionamento da cooperação federativa. Um elemento fundamental da cooperação regional é como gerar um jogo de soma positiva. Todo mundo vendo-se ganhando algo com esse processo e não vendo-se como contribuindo para um arranjo que, às vezes, parece muito mais uma exigência que vem de alguma normativa de um órgão superior, o Ministério da Saúde, o Secretário da Saúde, do que efetivamente uma necessidade sentida de ganhar, de ter ganhos em relação a esse processo. Superar clivagens político-partidárias, isso é um elemento extremamente importante. Várias experiências no Brasil mostram que, às vezes, prefeitos e cidades não contribuem porque a competição política regional é um elemento. As diferenças ideológicas, elas influem nesse processo. Superar a síndrome do primo rico, ou seja, cidade que tem dinheiro não quer estar perto de cidade que não tem dinheiro. Esse é um elemento que a experiência mostra por vários estudos empíricos, que é, às vezes, se não um impeditivo, uma dificuldade da cooperação intermunicipal, e ele precisa ser enfrentado com mecanismos sérios de cooperação regional. Como lidar com as regras e formalidades legais, que às vezes geram amarras desse processo, ou seja, os nossos órgãos de controle estão muito acostumados a lidar com fiscalização de estados e municípios. Outros tipos de arranjo, às vezes, são mais difíceis de serem tratados. E, por fim, um elemento que me remete às últimas duas telas é todo o processo de cooperação regional, ele vai ter que lidar com o desafio das carências de capacidades estatais que são heterogêneas nos municípios da região. De conhecimento da burocracia local, de capacidade de financiamento, recursos de tecnologia da informação, para citar 3 exemplos aqui. Isso tudo, portanto, nos leva a apresentar aqui de maneira muito rápida e resumida, depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse, alguns indicadores de um estudo que nós fizemos, comparando capacidades estatais dos municípios no Brasil em várias políticas públicas, aqui em questão a área da saúde. E nós clusterizamos os municípios do Brasil em 4 grupos. Um software criou um cálculo e esse software nos deu, portanto, 4 grupos. Esses clusters, a partir das informações que, evidentemente, nós dispomos, podem não ser as melhores, mas é o que as fontes nos dizem, de modo que vocês veem aí que existem várias variáveis sobre quem é o município no Brasil do ponto de vista da sua realidade de gestão. O órgão gestor, se tem plano municipal de saúde, se tem programas de agente comunitário de saúde, se tem programa de saúde da família, se referencia para outros municípios, pacientes da atenção básica, se realiza busca ativa de vivos não registrados, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, controle de endemias, se tem servidores estatutários, qual é o percentual de servidores estatutários sobre o total de servidores, número de médicos do SUS per capita, número de unidades de atendimento básico e ambulatorial per capita, tudo por 1.000 habitantes, população coberta pelo PSF, se tem Conselho Municipal de Saúde e qual é a característica do Conselho, se ele é deliberativo, consultivo, normativo ou fiscalizador. E chegamos, portanto, a essa divisão. No cluster 1, nós temos 2.402 municípios, no cluster 2, 587, no cluster 4, no cluster 3, 1.689, no cluster 4, 466. Resumo da ópera aqui. A realidade local do SUS é extremamente heterogênea. Ele é muito distinta. E por que isso é importante de ser levado em conta? Quando nós estamos falando do processo de regionalização, nós estamos dizendo que atores diferentes têm que sentar à mesa no mesmo território para pactuar o que vão fazer juntos. O município do lado pode ser tão diferente quanto eu sou, e o outro mais ainda, mas todos fazem parte da mesma região.
Então, encontrar um ponto comum que faça com que haja convergência é um grande desafio da cooperação regional. E o mapa que nós produzimos no Brasil mostra isto. Cada corzinha aqui é um cluster. E vejam que a heterogeneidade de capacidades estatais que nós temos na saúde pública municipal do Brasil, olhando esse mapa. Mas é esta realidade que faz com que nós tenhamos a necessidade de tratar ela do ponto de vista regional. Porque é só lidando regionalmente que nós vamos reduzir as disparidades. É só abordando políticas em nível regional que nós vamos buscar reduzir as assimetrias e as distâncias entre os municípios. E é por essa razão que o tema da regionalização é tão importante, para aprofundar ainda mais, qualificar ainda mais o processo de cooperação no âmbito do SUS. Bem, Rodrigo, secretária Estela e secretária Adriana, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Eu fico à disposição depois e quero mais uma vez agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, aprender com vocês e dialogar com vocês, gestores municipais, que fazem a política de saúde acontecer no município brasileiro. Muito obrigado. Obrigada mesmo.